Enquanto em São Paulo, o governo do estado e a prefeitura da capital tentam acabar com a Cracolândia e não estão conseguindo, a realidade do tráfico do consumo de drogas também é preocupante em todo o Brasil. Não é diferente aqui em Marília. A todo momento a polícia está fazendo apreensões e prendendo traficantes. Neste final de semana, um caso chamou a atenção na Vila Barros, forte reduto do tráfico. A desempregada Dolores Almeida, 54 anos de idade, foi pega com todo esse material aí, atuando como laranja no tráfico. Inclusive, foi surpreendida com um revólver. Estava de posse de um revólver. Muita droga, crack, cocaína e também muito dinheiro. Dolores Almeida, 54 anos de idade, presa, indiciada por tráfico, poderá agora ser condenada a 15 anos de prisão. É por isso que a gente tem abordado esse assunto aqui. A realidade realmente é grave. Recuperar um dependente químico é muito difícil. Tem que haver uma estrutura, não é barato e ainda muito difícil. Por isso, é melhor atuar de forma preventiva. Fazer a prevenção às drogas dentro de casa, antes que seja tarde demais. Cai o índice de doadores de órgãos. Atenção, cai o índice de doadores no estado de São Paulo e no Brasil. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, essa é uma questão que realmente tem que ser encarada com muita responsabilidade. Não é fácil, mas tem que se encarar. A doação de órgãos representa a vida no futuro. Ele faz uma campanha iniciada pela própria associação. É um país que tem um programa de transplantes bem robusto e bem ativo. O Brasil tem o segundo maior programa de transplantes no mundo em transplantes renais e em transplantes de fígado. Dito isso, não significa ainda que seja o suficiente. Nós atendemos aproximadamente a metade da necessidade dos transplantes renais e em torno de 30-35% da necessidade dos transplantes de fígado. Então, apesar de nós termos um sistema que funciona, que é organizado, ele ainda tem bastante para crescer, né, para atender a necessidade da população no Brasil. Nós temos um dado que de cada 8 potencial doador, um só é notificado. Essa é a realidade? Como a gente poderia melhorar isso? Existe uma grande subnotificação dos potenciais doadores. Vários esforços já foram feitos, né, para que isso melhore. Por exemplo, identificada a morte encefálica, que é o que faz uma pessoa ser candidata à doação, a notificação é prevista em lei, a notificação é compulsória, né? E os entraves acontecem sob alguns aspectos. Por exemplo, muitas vezes o diagnóstico da morte encefálica não é seguro, né? Então, aí não identifica como doador, não faz a notificação. Por outro lado, quando a morte encefálica é constatada, a notificação tem que ser feita e a partir daí o processo de doação se inicia. E esse processo, o diagnóstico da morte encefálica, ele é muito seguro, né? O que eu imagino que ocorra é que muitas vezes ou não é feito de forma segura e por isso não notifica, né? Ou existe uma certa resistência em notificar por não estar aceitando muito bem aquela situação. Mas certamente é algo que tem que ser melhor estudado entre nós, para ver qual é a real ou as reais razões pelas quais isso não acontece. E um dos entraves que a gente vê é que as pessoas não abordam na família, naquele almoço, naquele jantar, o desejo de ser um doador, até por não falar de morte com a família. Isso ainda acontece mesmo? Teria que melhorar mais esse diálogo entre família? A atitude que isolada, se nós pudéssemos ter apenas uma única atitude para melhorar a doação de órgãos no Brasil, essa atitude seria a pessoa que é doadora comunicar os seus familiares que é doadora de uma forma objetiva. Eu chegar e dizer para minha esposa, para os meus filhos, eu sou doador de órgãos, né? Por quê? Porque quando uma pessoa faz isso e ela morre e se torna um potencial doador, as famílias respeitam, né, de uma maneira quase que absoluta a vontade daquela pessoa que morreu. Então, o que nós temos que fazer enquanto
enquanto profissionais e a imprensa e todo mundo que está envolvido nesse processo, é divulgar essa necessidade para que nas famílias isso seja abordado, né? Muitas vezes as famílias se reúnem em condições, né? Vão conviver no fim de semana e o assunto não entra, mas deve existir algum momento em que isso é pertinente, né? E isso é que a gente tem que fazer. E para finalizar, o senhor acredita que o serviço do transplante de órgãos no Brasil teve um avanço nos últimos anos? Certamente, né? O transplante de órgãos no Brasil avançou e bastante, eu diria assim, nas últimas 2 décadas, em especial nos últimos 15 anos, houve um grande crescimento no número de transplantes, uma melhora significativa nos resultados dos transplantes, né? As instituições que fazem transplantes se profissionalizaram nessa atividade e tudo isso levou a uma grande melhora. Como eu disse antes, melhorou bastante, mas ainda tem bastante para melhorar para que a gente possa atender todo mundo que precisa. Tá aí, este é o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, anunciando a campanha que visa estimular a doação e informar a população sobre a questão. Inclusive, vários segmentos aqui em Marília já anunciaram a adesão à campanha, como a própria Associação Comercial e Industrial de Marília. Em Marília, 2 tipos de transplantes são feitos atualmente, de rim e também de córnea. Destaques do momento. Tribunal Superior Eleitoral lança a campanha para acabar com mitos eleitorais. Primeiro tema é sobre anular o voto. Os meios de comunicação estarão fazendo a divulgação desta campanha. Mega Sena acumula, o prêmio chega a 27 milhões nesta quarta-feira. Futebol, o marilense Lucas Lima admite deixar o Santos. E atenção, o Santos já anuncia uma proposta para o jogador, 41 milhões de reais para renovar contrato entre 2017 e 2021. 41 milhões de reais. Lucas Lima até agora não se manifestou. Ainda, Supremo Tribunal Federal decide nesta terça-feira sobre a prisão de Aécio Neves. A Polícia Federal pede maior prazo ao Supremo para a conclusão do inquérito contra Temer. O governador Alckmin diz que o PSDB poderá deixar o governo Temer a qualquer momento. Polêmica no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, que é evangélico, diz que vai manter a decisão de cortar verba para as escolas de samba do Carnaval Carioca. Imediatamente, a Liga já anunciou corte de verba, então no ano que vem não tem carnaval. O Rio precisa do carnaval para o movimento econômico e turístico. E agora? A pressão será grande contra o prefeito Crivella. Cresce a utilização de drones para diversas atividades, inclusive com a utilização empresarial. A regra está sendo divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil. É preciso também levar informação sobre essa questão. Em que situações o drone está liberado? Você confere. Imagens paradisíacas, ângulos espetaculares, fotografias inspiradoras. Atualmente, as novas tecnologias do audiovisual permitem acoplar câmeras nos drones. Drones como este aqui. O uso desses equipamentos precisa de regulamentação no mundo todo, inclusive no Brasil. Rafael, vamos começar do básico, né? O que é um drone? Drone, genericamente, é toda aeronave que opera sem um piloto a bordo dessa aeronave. E os tipos existentes dessas aeronaves? Os tipos variam de acordo com o critério que você avalia. Então, existem drones de asa fixa, tipo avião, drones de asa rotativa, tipo helicóptero, drones tipo dirigíveis. Eles são classificados também com peso, de acordo com o peso. Existem drones de algumas gramas até várias toneladas. Existem os mais automatizados, menos automatizados. A finalidade desses drones? Então, a ANAC dividiu as finalidades dele em 2 tipos de uso, o uso recreativo e o não recreativo. Tá? E o que seria o não recreativo?
O não recreativo é todo o uso que a gente chama de corporativo ou comercial. Ou seja, o corporativo é uma empresa que usa em benefício dela própria e o uso comercial é aquela pessoa que vende um serviço para alguém. Você falou aqui do peso, né, de cada drone, então vamos falar dessa classificação. Os drones de uso não recreativo, que a gente chama de aeronave remotamente pilotada, elas são divididas em 3 classes. Então, a classe 3 é até 25 quilos, a classe 2 é de 25 a 150 quilos e a classe 1 acima de 150 quilos. Bom, os apaixonados, né, por fotografia, cinema, eles costumam muito usar esses aparelhos, né, para captar imagens impressionantes. Mas, geralmente, quem são, de fato, as pessoas que usam esses instrumentos, né? Hoje quem mais está usando são as pessoas que usam para brincar, para se divertir, né? O uso recreativo, que a gente chama de aeromodelismo, e também as pessoas que usam para pequenos serviços de filmagem, às vezes festa de casamento, e tem alguma coisa também de um uso mais profissional. Esse mais profissional também englobaria a segurança pública, né, para até mesmo a agricultura, como seria? Exatamente. O uso mais profissional engloba a agricultura, engloba os órgãos de segurança pública que já estão usando, corpo de bombeiros também estão usando. A nossa primeira participação veio pelo Facebook. O Rodrigo Brant quer saber: quais as regras de uso de imagem para filmagem com drones? A primeira regra é a regra de operação do drone mesmo. É preciso manter um distanciamento de pelo menos 30 metros das pessoas que não estão envolvidas, não estão avisadas da operação. Se a pessoa tiver anuência, se ela deu a sua anuência expressa para ela ser filmada, não tem problema nenhum de acordo com a regulação. Com relação ao uso da imagem especificamente, já existem na Constituição as leis que protegem a privacidade, a honra, a intimidade das pessoas e o critério é o mesmo para o drone. Em questão de manifestação, jogo de futebol, rua, shows, as pessoas podem levar os drones delas, não? Não necessariamente. Em ambientes abertos, tem que lembrar que tem a regra dos 30 metros. Então, em ambientes abertos, é praticamente impossível você conseguir manter uma distância de 30 metros numa via pública, onde as pessoas não têm restrição. Mas em um ambiente fechado, em um estádio, alguma coisa, é possível viabilizar a anuência das pessoas que estão lá dentro para poder operar o drone, para poder filmar e fazer algumas coisas. Geralmente é mais questão de segurança pública que tem essas autorizações, né? A segurança pública, bombeiros, polícia, prefeituras, né, em busca de focos de dengue, eles não têm essa restrição dos 30 metros, porque a ANAC entendeu que isso causaria um grave dano ao interesse público. Às vezes um bombeiro deixa de salvar uma vida porque ele não pode se aproximar de uma pessoa para jogar uma boia. E algumas operações arriscadas também, que seriam mais perigosas feitas de um modo não com drone do que com drone. E a questão da habilitação, como ficou? A habilitação ela vai ser necessária para todos aqueles que operarem aeronaves acima de 25 quilos, ou seja, os classe 2, e para quem operar acima de 120 metros de altura. O descumprimento dessas normas aqui que você nos citou acarreta em quê? Do ponto de vista da ANAC, ela pode acarretar multa que varia entre 800 até 30 mil reais, dependendo do que for, né? E também pelos órgãos de segurança pública pode ser enquadrado como contravenção penal e também ser enquadrado como crime no Código Penal. E essa ação de regulamentação é uma ação conjunta, né? Certamente. A ANAC não é o único órgão que regula drones no Brasil. Então, é necessário cumprir todas as regras da ANAC, mas também é absolutamente necessário observar e cumprir as normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é o DECEA, as normas da Anatel, em alguns casos até do Ministério da Defesa. O Alessandro Gomes, da Rádio Guaribas FM, em Palmas, no Paraná, nos enviou uma pergunta por vídeo. Vamos conferir. Qual o principal objetivo dessa legislação para quem tem ou pretende adquirir drone aqui no Brasil? O objetivo da regulamentação é justamente viabilizar o uso, porque antes dela estava praticamente proibido todo o uso não recreativo dos drones. Então, a nova regulamentação ela veio para permitir um uso consciente e seguro, desde que cumpra as regras, mantendo a segurança das pessoas e também diminuindo, na medida do possível, a interação burocrática com a agência e já prevendo o avanço da tecnologia no futuro. Temos agora uma dúvida do Rafael Vargas, mandada por meio do Facebook.
todos vão precisar regulamentar seus drones ou só os que utilizam profissionalmente? Todos precisam cadastrar o drone, seja o uso recreativo, seja o uso não recreativo. Esse cadastro é um processo muito simples, ele é feito online no site da ANAC, um programa chamado Cisante. O operador ele vai lá, ele escolhe um número e cadastra, coloca os dados pessoais dele e depois pega esse número e coloca na aeronave. Tá aí, fizemos questão de trazer essa informação com o responsável pela Agência Nacional da Aviação Civil quanto aos drones, porque tem aumentado, a gente percebe aqui em Marília também, só que é preciso estar dentro da regra e o pessoal estar devidamente qualificado para a utilização. Uma última informação, Polícia Militar acaba de apreender um menor de idade. Na Zona Sul, ele estava com 600 pinos de cocaína. Até a próxima. Obrigado. Quatro Notícias. Oferecimento. Menin Engenharia. Construindo qualidade. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Avançado em implantes e estética.